Fernando Ribas Amazonas de Almeida, nascido em 1944, na mesma data de meu pai, 5 de março. Hoje estou com 72 anos, tive uma infância de muita brincadeira, à moda antiga, não é? Jogando futebol, empinando raia, soltando balão, tudo isso era permitido. Não corria riscos na rua pelo acúmulo de carros e automóveis que tem hoje. Estudei os meus primeiros anos no grupo escolar Professor Cleto, até o 3º ano. Primeiro ano primário, 2º ano primário, 3º ano primário. E depois fui para o Colégio Santa Maria, onde fiquei alguns anos, mas como meus vizinhos eram todos estudantes do Colégio Estadual do Paraná, que foi edificado pelo meu avô, Manuel Ribas, quando era interventor do Estado do Paraná, e inaugurado apenas no governo do governador Moisés Lupion, eu me transferi, pedi para ir, por conta das minhas amizades vizinhas, ao Colégio Estadual do Paraná, prometendo à minha mãe, Helena Ribas de Almeida, filha do Manuel Ribas, de que eu nunca iria reprovar se eu fosse para aquele colégio. E lá fui eu para o Colégio Estadual do Paraná, onde também tive muitos amigos, como no Santa Maria, até hoje. Várias pessoas e personalidades de Curitiba, porque a minha vida é de nascimento aqui na capital, aqui em Curitiba, de família daqui, por parte da minha mãe. Sou filho de um pernambucano e de uma gaúcha. A minha mãe era do Rio Grande, onde se casaram e vieram para cá. Meus 2 irmãos mais velhos são gaúchos, de Santa Maria. Eu sou curitibano. Após terminar o curso científico, eu fiz vestibular na PUC e adentrei no curso de Direito. Numa boa classificação na época, em 3º lugar. No meu curso de Direito, no 4º ano, eu fui estudar em Portugal, em Coimbra, de acordo com uma combinação que existia entre as nações do Brasil e de Portugal, de uma equivalência do curso de Direito. Então eu estudei o curso de Direito na Universidade de Coimbra. Fui com alguns colegas brasileiros e alguns até de Curitiba. Outro depois tornou-se desembargador como eu, outro deputado, pessoas de São Paulo, construtores, etc. E voltei no 5º ano para me formar na PUC. Era um acordo luso-brasileiro com a Fundação Gulbenkian da África, que era um plantador de café muito rico e que nos patrocinou em Portugal tudo: estada, alimentação e o curso. Após essa época, quando eu retornei ao Brasil, o meu primeiro trabalho foi numa firma de engenharia, da qual eu não era sócio, era o meu irmão Carlos Amazonas de Almeida, proprietário, e eu trabalhei com ele muitos anos, onde eu aprendi a trabalhar. Ele é meu padrinho de batismo, é o meu 2º irmão mais velho do que o primeiro, que chama-se Gustavo Amazonas de Almeida, promotor público. E trabalhei com ele muitos anos. Depois disso, eu fiz uma loja de comércio de materiais de construção. Fiz uma 2ª loja e uma 3ª loja. Tinha uma loja no bairro das Mercês, próximo aqui da onde eu estou prestando esse depoimento, na rua
Visconde do Rio Branco, esquina com Rua Júlia da Costa. Depois, em Pinhais, na Avenida Iraí, um lugar de grande progresso, onde ganhava-se mais dinheiro do que a loja do centro. E eu tinha por querências uma loja de materiais de construção em Castro. Comercializava basicamente cimento, tinha 9 carretas e comercializava aproximadamente numa época anterior à feitura da Itaipu Binacional, que consumia 40 mil sacas por hora em algumas épocas, e que existia uma escassez de cimento grandiosa, eu comercializava 15 mil sacos de cimento por mês, que foi o que me deu o meu lastro de vida econômica para garantir a minha subsistência a par da minha família. Fui um sindicalista, fui presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção no estado do Paraná, onde tinham na época mais de 3 mil estabelecimentos de materiais de construção. Fui presidente por mais de uma vez. Fui diretor e vice-presidente da Federação do Comércio do estado do Paraná, conselheiro e membro do SESC, que também a parte principal é aqui perto, por acaso, nada a ver com o assunto da minha descrição da minha vida, mas é do meu, próximo a este bairro. Fui da comissão de obras do SESC, junto com outros colegas também importantes, empresários do Paraná, de armazéns gerais, de corretores de imóveis, né? Hoje alguns já falecidos, todos muito meus amigos. Em 85, eu tive a oportunidade de concorrer ao Tribunal Regional do Trabalho como magistrado. Na época ainda não tinha o tratamento de desembargador, era juiz do tribunal apenas, porque se tratava de juiz de segundo grau. Eu já tinha me formado em Direito, já tinha estudado em Coimbra, já tinha tido meu comércio particular e pessoal, e estudei administração de empresas também na PUC. Eu possuo 2 cursos de ordem superior, administrador de empresas e de bacharel em Direito. Me tornando juiz do tribunal, eu não era de carreira, não era um juiz togado, como eles diziam, mas tinha os mesmos direitos e as mesmas obrigações de um juiz do tribunal. Não era do 5º Constitucional, que também se tornava vitalício, mas eu fui nomeado por 4 vezes para o tribunal. Talvez uma coisa inusitada, inédita, por 4 presidentes da República diferentes. A nomeação era pelo presidente da República. E ao final e ao cabo disso, na última nomeação, eu tinha a posição de vitalício, porque eu poderia me aposentar ad nutum, a qualquer hora em que eu quisesse, eu teria o direito a me aposentar como juiz do tribunal, hoje tratado como desembargador federal do trabalho. Isso para a minha vida profissional foi uma grande causa, porque me deu condições em poder me aposentar, em ter cumprido com as minhas obrigações de trabalho com muita dignidade, honrando aqueles meus ancestrais que foram, por parte do meu pai, um desembargador, Emílio Bonifácio de Almeida, desembargador do estado do Amazonas, a quem há poucos dias atrás da data de hoje, por coincidência, eu escrevi ao Tribunal do Amazonas pedindo notícias a respeito deste meu avô. E eles então me enviaram um livro do tribunal, onde consta alguma coisa sobre a vida do meu avô.
há poucos dias de hoje. A minha avó tinha um nome peculiar e de antigamente, chamava-se Ledroneta, e ela veio a falecer na data do parto do meu pai. Meu pai era o filho, portanto, caçula, e quando ele nasceu, ela faleceu. Meu pai nasceu no estado do Amazonas, em Tefé, uma cidade que a mim me parece ser a segunda do estado, ou uma cidade de destaque, e por uma moda antiga, o sobrenome Amazonas foi introduzido no sobrenome dele por conta disso. Mas ele não gostava de ser amazonense. Não sei porquê. Meu pai era de poucas palavras, era muito bondoso, mas ele era estranho na maneira de proceder, dentro da bondade dele. Ele dizia que era pernambucano, porque naquela época os magistrados podiam se mudar de estado para estado sem renovar o concurso, sem fazer outro concurso. Então meu avô depois foi ser magistrado no estado de Pernambuco, né? Meu avô casou-se de novo e meu pai conta que saiu de Pernambuco com 17 anos e foi estudar na escola militar no Rio de Janeiro. Ele era oficial do exército, faleceu como general de divisão, né? E a maneira como ele conheceu a minha mãe, ele dizia sempre que eu dei baixa, mas ele não deu baixa. Ele começou a trabalhar como oficial do exército, como tenente, e foi para o Rio Grande do Sul, porque em Santa Maria tinha um quartel, até hoje tem, e era uma cidade de militares, onde ele conheceu a minha mãe, Helena Ribas. O meu avô, Manuel Ribas, por parte da minha mãe, era o diretor da Cooperativa dos Ferroviários do Rio Grande do Sul. Foi, a quem não sabe, a primeira cooperativa, o primeiro sistema de cooperativismo do Brasil. Foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ele era o diretor da Cooperativa dos Ferroviários. O entroncamento ferroviário e as ferrovias no Brasil era e deveria ser até hoje uma coisa muito importante num país continental como é o Brasil. São grandes distâncias e, infelizmente, não temos essas malhas ferroviárias de tão grande alcance. O meu pai conheceu a minha mãe e meu pai devia ser uma pessoa austero, não no sentido de ser ruim, de ser brabo, mas ele tinha uma personalidade muito forte. Então ele me contou certa vez, em tom de brincadeira, que pedia a sua mãe em casamento ao seu Manuel e até hoje ele não me deu a resposta. Ele já era casado, já tinha os filhos todos e dizia assim: os dois, eu tenho a impressão de que se respeitaram muito a vida inteira. Meu pai foi um ótimo pai, minha mãe foi uma ótima mãe. A mãe da minha mãe chamava-se Zelinda Fonseca e era de Castro, meu avô de Ponta Grossa. Por conta disso que ele foi chamado pelo Getúlio, em 1930, por volta de, para ser o interventor do Paraná. Atuou na mesma posição até um ano antes de falecer, aproximadamente 44, 45, quando houve a queda do Getúlio Vargas. De mim, retornando à minha missão no tribunal, que, sendo nomeado por 4 vezes, eu tive a oportunidade de estar por lá 12 anos, quase até o ano, uns 2, 3 anos, 4 anos antes do ano 2000, até a presidência, o início da presidência, o meio da presidência do Dr. José Fernando Rosas, que é de Ponta Grossa e meu particular amigo, como outros que eu até estou nomeando, um dos ex-presidentes do tribunal, mas outros. Quando eu entrei, tinha um dileto e estimado amigo meu, colega de infância, que era o Tobias de Macedo Filho,
era o Dr. José Montenegro Antero, que era nortista do Ceará, foi o Dr. Indalécio Gomes Neto, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a quem tenho uma estima e admiração muito grande. Por uma coincidência, estive hoje com ele à tarde conversando, atendendo um pedido de amigos de fora que queriam consultá-lo por ser uma sumidade no estudo do direito, um grande juris-laboralista. Euclides Alcides Rocha, Ricardo Sampaio, fico até atrapalhado de não ter omitido o nome de algum outro que tenha sido meu amigo e presidente do tribunal, embora tivessem outros colegas também. Mas eu acho que eram quase todos esses, porque cada um ficava por 2 anos. Eu citei aqui já pessoas que ficaram num total de 10, 15 anos, que foi o período que eu fiquei lá. Ao me aposentar, instituíram o meu nome num plenário do tribunal. Possuo um plenário do tribunal com o meu nome. Plenário Juiz Fernando Ribas Amazonas de Almeida, o que para mim foi uma grande honraria, né? Tenho muitos amigos pelo estado, pela cidade. Minha família, a minha esposa Maria Luísa de Almeida Rocha, filha do Dr. João Átila Rocha, médico urologista, professor catedrático, e da dona Aparecida de Almeida Rocha. Tive com ela 4 filhos. Tivemos 4 filhos. Uma moça, 47 anos hoje, um moço biólogo, 46 anos hoje, esteve 12 anos fora, do Brasil, estudando genética molecular, reprodução humana. Hoje ele trabalha na Tecpar e tem ligações com a Universidade Federal do Paraná no campo de biologia. Eu entendo, embora seja pai, como sendo um cientista. Cientista é uma pessoa pobrezinha que estuda muito. Depois disso, tenho um terceiro filho, chamado Marcos Rocha Amazonas de Almeida, que se dedicou muito ao esporte, inclusive como alpinista. Viajou pelo mundo escalando montanhas, muito arrojado. Hoje trabalha numa empresa multinacional em São Paulo que tem 130 mil funcionários, 26 mil engenheiros. É um filho também primoroso, embora seja algo fácil para um pai dizer de seus filhos. Por derradeiro, como eu sou uma pessoa que sou separado da minha esposa há 20 e poucos anos, o meu filho mais moço, que tinha 12 anos, foi morar comigo e por osmose se tornou um advogado. Ele hoje é advogado, ele mora a uma quadra da minha casa, morava comigo, é solteiro ainda. Eu tenho 7 netos a caminho do 8º neto. Tenho neta arquiteta, tenho neta advogada, tenho neto estudante de direito e tenho os outros pequeninos ali, a quem eu muito estimo, e estamos a miúde juntos, dentro daquilo que lhes é possível, porque eu tenho espaço de tempo e eles não. Minha filha mais velha é a Daniela Rocha Amazonas de Almeida Zatoni, meu filho biólogo Eduardo Rocha Amazonas de Almeida, o do Marcos eu já declinei, e o último que morou comigo, muito meu companheiro, é o Ricardo Rocha Amazonas de Almeida, um advogado muito laborioso e muito valente como jurista. Todos netos do meu pai, que eu acabei dizendo como sendo general de divisão
do Exército Nacional e chamava-se Edson Paranhos Amazonas de Almeida. Ele também tinha a peculiaridade de não gostar do Paranhos, então ele falava Edson P. Amazonas de Almeida, sempre. Tanto que quando fala-se que era Paranhos, todos se surpreendem porque ninguém sabe disso. Fiz muitos cursos de extensão durante a minha vida profissional. Mercado de capitais e financeiro, significado moderno da administração de empresas, administração por objetivos, administração mercadológica, simpósio internacional de administração por resultados, terceiro seminário do comércio do estado do Paraná, na Universidade Estadual de Maringá, Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra, a ADESG, isso em 1977. O nono encontro de magistrados do trabalho da 9ª região, aí já quando eu era magistrado, pelo Brasil todo, quase, primeiro encontro de magistrados trabalhistas brasileiros em Recife, segundo Congresso Internacional do Direito do Trabalho em Fortaleza, no Ceará, ciclo sobre direito do trabalho, a convenção número 87 da OIT, o simpósio de atualização sindical em Camboriú, encontro de magistrados trabalhistas no Rio de Janeiro, encontro de dirigentes sindicais do Paraná, né? Enfim, membro suplente do Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná, conselheiro do Serviço Social do Comércio, SESC, membro do Conselho da Comunidade junto às varas de execuções penais e corregedoria dos presídios, representante da Associação Comercial e Industrial do Estado do Paraná, né? Falei sobre a minha infância, falei sobre a minha adolescência, o meu estudo no Grupo Escolar Professor Cleto, Colégio Santa Maria, Colégio Estadual do Paraná, meus avós por parte paterna, por parte materna, com muita honra do meu pai, General Edson Amazonas de Almeida, minha mãe Helena Ribas de Almeida, meus irmãos, meu sogro, médico muito conceituado e bondoso, extremamente católico, da minha sogra Aparecida de Almeida Rocha, meu sogro João Átila Rocha, da minha esposa Maria Luísa de Almeida Rocha, meus 4 filhos, Daniela, Eduardo, Marcos e Ricardo, e dos meus netos, Amanda, Letícia, Bernardo, Alice, Gabriel e Catarina, gêmeos, Francisco, com 1 ano e pouco, quase 2 anos, em homenagem ao Papa Francisco, e uma outra que virá, que eu não sabemos ainda o nome, está em estudo. Isto é a minha família, com as descrições já feitas e que sempre se permitem assuntos a serem acrescentados na minha vida, na minha história. Tenho como uma coisa, com um ato muito importante, a minha vida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região, onde conheci pessoas de grande estudo, de grande trabalho. Como eu tinha um mandato, que já esclareci no início,
que poderia ser renomeado ou reconduzido. Numa das ocasiões, eu não fui reconduzido. Por um período de 4 meses, estive fora do tribunal. Mas, devido talvez à minha aptidão, fui nomeado como procurador-geral do INSS no Paraná, onde estive por 4 meses, sempre dizendo que o meu coração tinha ficado na Justiça do Trabalho, para onde retornei depois do curto período de 4 meses, fora deste período total de aproximadamente 12 anos. Ao me aposentar e ter desempenhado o meu serviço, o meu trabalho jurídico com muito denodo e dedicação, deixei 0 processos no meu gabinete a serem julgados. Próximo ao ano de 2000, um pouco antes disso, alguns anos, tendo entrado ao tribunal em 1985, 86 aproximadamente. Fiz parte da 2ª turma do tribunal. Quando eu entrei no tribunal tinha apenas uma turma. Quero dizer que hoje, a mim me parece, tem 7 turmas. Então é um tribunal que cresceu muito devido ao grande número de processos e de demanda jurídica que temos no Brasil todo. O Tribunal do Paraná é um tribunal magnífico, é um tribunal muito bom. Os magistrados atuais e serventuários são de muita dedicação. Eu sou suspeito a falar do tribunal porque é como se eu estivesse falando da minha família. Até hoje, quando me dirijo ao tribunal e que por lá transito, tenho muitas alegrias e muitas satisfações com todos aqueles que ainda não se aposentaram, porque muitos já estão nos seus repousos dentro de seus lares. Isso foi muito bom para todos nós e eu me sinto muito agradecido por ter o meu filho mais moço seguido uma carreira também jurídica, né? Onde eu sou hoje um consultor dele para aquilo que eu sei, para aquilo que eu saiba responder, porque tudo ninguém sabe. Nós sempre buscamos no nosso dia a dia conhecimentos. Tenho a honra de ter uma neta formando-se em Direito neste ano de 2016, com quem tenho uma ligação muito próxima, a Letícia. E tenho a impressão de que a minha vida, historicamente, de contribuição foi muito honrada. Procurei por isso sempre durante a minha conduta de trabalho, sempre foi muito pontual, muito conclusivo, não deixei coisas para trás, procurei sempre dar solução a todas as pendências minhas e daqueles que me cercaram no trabalho, no lazer, onde fiz muitas amizades, não é? Falei sobre pessoas do meu trabalho e da minha vida. Socialmente fiz muitos amigos, Edgar Luiz Cavalcante de Albuquerque, Gastão Cordeiro, Ítalo Conte Júnior, Paraná, Ivo Almeida, com quem nos encontramos aos sábados e domingos até os dias de hoje, para conversar, para caminharmos juntos. Zoca Paraná, é uma
com muito companheirismo, com muita amizade. Já tivemos até um número de quase 10 amigos. Hoje estamos mais reduzidos, a talvez uma meia dúzia deles, mas ainda nos encontramos, nos damos muito bem. Amigos de infância, existe um grupo, uma confraria, Acioli Neto, do filho do senador Acioli Filho, que tem Fernão Acioli, Juarez Acioli, Renato Müller, os irmãos Mel, que tem o Henrique, e outras pessoas mais, Luiz Edgar Soma, que nos reunimos uma vez por mês em conversa, e esta é a minha vida, de 0 até os 72 anos que tenho hoje. Espero ter contribuído com o depoimento e a expectativa daqueles que me virem contando a minha passagem até hoje por aqui, que espero ainda ter muitos anos com saúde e paz de espírito.